Este é o Azul. Viva! Este é o Azul. No episódio de hoje, começamos por uma viagem aos glaciares do Ártico. Sentimos que chegamos ao fim do mundo, ou ao princípio dele, quando subimos ao campo de gelo de Eki, na Groenlândia, para ir pernoitar em cabanas de madeira a observar o glaciar. Aqui os dias correm mais lentos, talvez porque nunca é verdadeiramente noite. Mas a Groenlândia mostra-nos que o tempo para sermos lentos terminou. O som do gelo a cair no mar é o som do planeta a aquecer e a dizer-nos que não podemos continuar a ignorar a ciência climática. Estas são palavras do texto escrito por Graça Fonseca, que participou numa expedição à Groenlândia para lideranças femininas. O relato da viagem que escreveu para o público é tão rico que quisemos saber um pouco mais sobre esta expedição. O nome é familiar. Graça Fonseca foi Ministra da Cultura entre 2018 e 2022. No ano passado, abandonou a atividade política para se dedicar a um projeto pessoal. Nascia assim a Because Impacts, uma agência de consultoria dedicada a projetos de impacto positivo no planeta e nas pessoas. Em setembro, participou nesta expedição para lideranças femininas no Ártico, uma espécie de retiro climático que durou 5 dias, organizado por 3 fundações internacionais, a Apolitical, a Active Philanthropy e o Clube de Roma. Eu sou a Aline Flores e não sei quanto a vocês, mas nunca estive perto do Ártico. A minha primeira pergunta era inevitável. Qual é a sensação de estar num lugar como este? É uma sensação muito especial. Eu de facto nunca tinha ido à Groenlândia, portanto foi a primeira experiência. A viagem começou com um desafio de 3 fundações americanas, podemos lá chegar, portanto da Political Foundation, da Active Philanthropic e o Club of Rome. E portanto fomos 24 mulheres, então foi uma viagem só de mulheres para a Groenlândia, com o objetivo precisamente de experienciar, como disse, o degelo, ou seja, o que é que está a acontecer naquela região do mundo, no Ártico, como referiu, e qual é o impacto que o que está a acontecer tem na nossa vida. E de alguma maneira também um pouco ao contrário, que é de que maneira que a nossa vida impacta no que está a acontecer no Ártico. E portanto, se calhar o que trago, assim, se me perguntar primeiro o que me vem à cabeça em primeiro lugar é o som. É o som do gelo. É um som que eu nunca tinha ouvido, naturalmente, ou seja, o som do gelo do glaciar. Nós tivemos em 2 pequenas cidades na Groenlândia. A primeira é Ilulissat. Ilulissat é a 3ª maior cidade da Groenlândia, sendo que a Groenlândia, para as pessoas perceberem, 80% do território da Groenlândia, que é a maior ilha, 80% é gelo. Portanto, o território é uma faixa terrestre onde existe naturalmente pequenas cidades. Mas Ilulissat, que é a 3ª maior cidade da Groenlândia, Ilulissat significa glaciar na língua local, e portanto aquilo que nós experienciamos é que estamos rodeadas de um glaciar. Na verdade tivemos em 2 zonas de glaciares diferentes, e estamos rodeados com a imagem e com o som. E o som, como nós descrevíamos, é o som do gelo, mas também na verdade é o som do planeta a aquecer, e essa é uma imagem, um som que fica connosco e que ficará comigo certamente por muitos anos. Este grupo de 24 mulheres, líderes que se juntaram a esta expedição, como é que chegou a esse grupo, digamos? O que é que faz uma ex-ministra nesta receita, digamos, que foi criada para esta visita? Eu há algum tempo que tenho desenvolvido alguma ligação, faço parte, aliás, do Conselho Consultivo de uma das fundações, da Political Foundation. É uma fundação que se dedica fundamentalmente a políticas públicas, ao papel da cidadania, da democracia. De alguma maneira é um trabalho que ao longo dos anos eu fui fazendo muito, com o orçamento participativo, com as políticas de participação, com toda a área que fui desenvolvendo ao longo dos anos.
E, portanto, na verdade, eu de alguma maneira tenho feito um pouco parte do trabalho de uma das fundações que estão neste projeto. E o que me leva lá é, por um lado, o facto de ter mais de 20 anos de políticas públicas e, portanto, o grupo que se juntou ali na Groenlândia é um grupo muito diverso, de mulheres que vêm de dimensões mais públicas, de grandes empresas globais, de organizações não governamentais, ligadas à climate finance, e, portanto, é um grupo muito diverso. Se quiser, a minha ligação vem, por um lado, pelo meu background de políticas públicas e de ligação à ideia de participação e de como é que nós podemos envolver os cidadãos em causas, neste caso, naturalmente, na causa climática, e também porque quando eu decidi mudar de vida, vamos chamar assim, quando saí do governo, eu persegui, na verdade, uma ideia que tinha há algum tempo, de fundar um projeto próprio, e neste caso um projeto que trabalha na área de impacto ambiental e social, portanto projetos de impacto ambiental e social, que no fundo significa para mim trazer o que aprendi, a experiência que tenho, a forma como vejo a possibilidade de transformação e desenvolvimento das pessoas em causas e em projetos, como é que nós podemos envolver mais as pessoas e transformar organizações na sua relação com o planeta e com a coesão social. Portanto, é um bocadinho este o caminho que me levou à Groenlândia e foi uma experiência incrível. Uhum. De que forma é que esta viagem, digamos, o estar lá, não é? Este é o objetivo, não é? De ver, sentir, experienciar este impacto, mudou, não sei se trouxe novas ideias ou alguma forma de ver, na verdade, o que é que se pode fazer a partir aqui de Portugal? O desafio isto é um projeto de filantropia, portanto, na sua base, e, portanto, na verdade, nós fomos desafiadas a ir. Eu fui sem saber quem é que eram as outras pessoas, não fazia a mínima ideia de quem seriam as minhas companhias de viagem. Mas o desafio era irrecusável para mim, que é o desafio de experienciar o impacto das alterações climáticas num território que, se nós pensarmos a partir de Lisboa, não tem nada a ver connosco, mas que é um território da humanidade. Aliás, Ilulissat, o glaciar de Ilulissat, foi classificado pela Unesco como Património da Humanidade. Mas mesmo que não tivesse sido, há territórios no mundo que, se nós pensarmos, são territórios que são de países, neste caso a Groenlândia naturalmente é uma região da Dinamarca, mas que são territórios onde o que lá acontece tem influência na minha vida, ou seja, na nossa vida aqui em Lisboa, e aquilo que eu faço aqui, ou na minha qualidade de cidadão, ou na minha qualidade de turista, ou na minha qualidade de consumidor, também tem impacto de alguma maneira no que acontece no Ártico, que eu explico. O Ártico, ou seja, a camada de gelo do Ártico é a segunda camada de gelo a seguir à Antártida. Ou seja, na verdade existem duas camadas de gelo com relevância para aquilo que é a subida do nível do mar. E para as pessoas terem uma ideia, se houver um degelo total do Ártico, isso representa 7,4 metros no nível do mar. E, portanto, basta pensar que Portugal é um território todo ele com uma costa oceânica, já para não falar com as cidades ribeirinhas. E, portanto, aquilo que acontece no Ártico, por isso é que a expressão que eu mais tenho dito desde que regressei é aquilo que acontece no Ártico não fica no Ártico. E isso é uma experiência que nós temos ao longo dos dias que estamos lá, porque fomos fazendo, por um lado, se quiser, sessões de trabalho com cientistas climáticos, ou seja, a ideia era nós experienciarmos o que é que acontece naquele território com impacto na nossa vida e o que é que isso significa, porque é que está a acontecer, quais são as suas causas e o que é que funciona, soluções que estão a ser desenvolvidas em diferentes universidades, neste caso algumas norte-americanas que foram discutidas, e por outro lado também estar em frente ao glaciar e ouvir, ver, experienciar,
Enfim, fizemos uma viagem de barco de cerca de 3 horas, portanto ainda fomos para norte desta terra de Ilulissat, e ao longo do caminho o que vemos são icebergs, são blocos de gelo que naturalmente foram caindo, saindo do glaciar, e portanto aquilo que é muito importante, e é isso que eu queria reforçar aqui, é nós percebermos que a nossa interligação e a forma como nós vivemos neste planeta, às vezes podemos achar que estamos aqui neste cantinho, não existe, não temos nenhuma ligação com o que acontece em outras partes do planeta, mas não é verdade. Se nós pensarmos, por exemplo, em algo que nos diz muito, num país que nos diz muito, que é o Brasil, o que acontece na Amazónia tem impacto na nossa vida. Portanto, há territórios no mundo que têm esta particular de nos serem, se quiser, nos ligar a todos, independentemente do sítio onde estamos. O que eu trago para um lado é isso, é o sentirmos pequenos, é o de ficar ficar num local que está, enfim, quase no fim do mundo ou no princípio dele, depende da perspectiva, em que somos só nós e o glaciar, não há mais nada, não acontece mais nada, e é impressionante sentir esta nossa dimensão, mas ao mesmo tempo o impacto das atividades humanas no aquecimento do planeta e do que isso significa no glaciar que está à nossa frente e o que é que isso depois significa para um país, nomeadamente como Portugal. Depois há talvez um segundo aspecto que julgo que é importante, que é o facto de, se quiser, de ser uma viagem em que não estamos todos a falar a mesma língua, não? Ou seja, não estamos todos a falar a mesma linguagem, não estamos em bolha. Muitas vezes sinto que acontece isso. Ou seja, as pessoas são de diferentes áreas, com diferentes percursos profissionais, com diferentes formas de olhar para os problemas e para soluções, e este diálogo entre pessoas que são da área financeira, pessoas que são da área corporativa ou empresarial, de pessoas que estão ligadas de alguma maneira a governos locais e nacionais, ou pessoas que vêm de área das universidades ou da ciência. Este diálogo é muito importante, porque muitas vezes estamos um pouco neste diálogo entre as pessoas que têm, se quiser, o mesmo olhar sobre os problemas, e é normal que assim seja, e às vezes falta este cruzamento entre pessoas que veem de forma diferente e que se complementam. Eu senti que, naturalmente, aprendi imenso, por exemplo, com pessoas da área daquilo que é o climate finance, portanto, da área financeira para projetos climáticos, e de que maneira que, por exemplo, é importante percebermos de que maneira é que podemos investir em determinados projetos. Ou seja, isto para dizer que o segundo aspecto que me parece importante é este, precisamos de falar mais uns com os outros e de nos perceber melhor nas nossas experiências. E já agora, se puder falar um pouco mais sobre projetos concretos que tenha desenvolvido nesta caminhada que está a fazer também mais nessa parte da sustentabilidade. Eu ao longo dos anos, já agora começando pelo qual foi o meu percurso. Eu sou licenciada em Direito e doutorei-me em Sociologia. Aquilo que sempre me movimentou foi as dinâmicas sociais. Por isso é que eu fui para a Sociologia depois do Direito. E durante alguns anos fui investigadora da Universidade de Coimbra, precisamente na área das ciências sociais. Este é o meu, se quiser, é a minha estrutura de base. E, portanto, ao longo dos anos, fiz naturalmente, estive em diferentes áreas, estive na Câmara, estive no Governo, fiz um percurso variado, mas há algo que sempre para mim foi muito importante e que atravessa, que é a forma como as pessoas, como cada um de nós, como os cidadãos, se envolvem nas dinâmicas de mudança social e o que é que isso representa e de que maneira é que isso pode mudar a política, pode mudar a forma como as empresas produzem, a forma como a indústria trabalha. Qual é o nosso papel? Isso foi algo que eu sempre tentei ao longo dos anos trabalhar muito. E agora no meu projeto, ou seja, no projeto em que estou a desenvolver projetos próprios, esse continua a ser um aspecto central, que é, nós sabemos que o aquecimento médio global está numa rota que nós temos que tentar de alguma maneira travar. Nós sabemos que há
uma dimensão política, uma dimensão económica. Nós sabemos que existe regulação, existe, a nível europeu, então existe imensa regulação sobre as empresas, sobre os governos, os compromissos que assumimos para reduzir as emissões de CO2, porque algo que precisamente eu trago também desta minha experiência na Groenlândia é um gráfico que nos é mostrado em que nós vemos as duas curvas, que é a curva das emissões de CO2 que aumentou exponencialmente, enfim, nos últimos 100 anos, mas na verdade nas últimas décadas, e como a temperatura acompanha a curva das emissões de CO2. Não há dúvidas, há 100 anos que a ciência nos diz o mesmo, mas hoje não há mesmo dúvidas sobre, o planeta está a aquecer, 2, acompanha a curva das emissões de CO2, 3, é por isso provocado pelas atividades humanas. E, portanto, nós temos que encontrar uma forma de todos termos, digamos assim, um contributo para alterar o caminho que estamos a levar. E por isso, voltando ao início, há regulação, há compromissos dos Estados, as empresas fazem, digamos assim, o seu trabalho, e há também um lado que é como é que nós envolvemos as pessoas. Ativamos as pessoas na sua capacidade, na sua agência, de poder fazer parte da mudança. E isso é algo que neste momento para mim é muito central ao que estou a fazer, porque isso é verdade para nós como cidadãos, mas nós somos muitas coisas. Uma empresa global, toca milhões de pessoas. Entre clientes, fornecedores, acionistas, são milhões de pessoas. Num festival de música ao vivo estão milhões de pessoas. Num jogo de futebol estão milhões de pessoas. E, portanto, o grande desafio que nós temos estado um pouco a pensar é como é que nós conseguimos desenvolver ideias um pouco fora da caixa, também foi algo que sempre procurei fazer ao longo da vida, para poder mobilizar as pessoas. Enfim, isto depois noutros projetos que naturalmente são outros projetos mais, digamos assim, menos fora da caixa, mas fundamentalmente é isso. E deixa-me só dar um exemplo já agora para as pessoas perceberem, só para as pessoas perceberem aqui um tema que é. Uma das questões, e estamos a falar para uma plataforma de um meio de comunicação social. E a forma como nós comunicamos mudou imenso ao longo dos anos. Na minha perspectiva, nunca foi tão difícil comunicar como hoje. Apesar de vivemos num período de hipercomunicação. Temos múltiplas formas de comunicar em muitas plataformas. Mas esse é exatamente o problema. Há estudos fascinantes que dizem que o nosso cérebro está sujeito a entre 4.000 a 10.000 conteúdos por dia. Portanto, hoje em dia é muito difícil comunicar. Portanto, nós temos que encontrar formas criativas, na minha perspectiva, de comunicar melhor para envolver melhor as pessoas e para chegar melhor a elas. E, por exemplo, uma das áreas que estamos a trabalhar é articular e combinar ciências comportamentais com criatividade e conseguir, percebendo melhor o que é o comportamento humano, comunicar e envolver melhor porque percebemos melhor o problema. E, portanto, conseguimos, se quiser, adequar melhor o conteúdo e a forma como chegamos às pessoas. Isto só para dar um exemplo de algo que estamos a trabalhar. Estava a pensar nesta ideia das pessoas que precisam ser tocadas, mas daquelas que têm mais poder para desencadear mudanças mais abrangentes, mais robustas. O que é que poderá desencadear, digamos, um tipping point? Porque, por exemplo, Portugal é um país onde nós temos... Pronto, é um país dos planos, não é? Fazemos planos para tudo, ainda bem, temos sempre algo no papel e até vamos cumprindo o nosso papel, pelo menos por comparação não estamos a fazer má figura nesta caminhada, mas ao mesmo tempo não é propriamente um desígnio do governo, digamos, sei lá, nós ouvimos o Orçamento do Estado e os 3 pilares do Orçamento do Estado não se ouvia falar sobre a proteção ambiental. Isto, pronto, não é uma crítica específica ao orçamento, mas é só uma reflexão também sobre de que forma é que isto está ou não nas nossas mensagens centrais. E pensar então o que é que, também do seu trabalho nos últimos meses, anos e com esta experiência, o que é que acha que pode ser uma pequena, digamos, uma alavanca, algum lugar para alfinetar e tentar explotar alguma mudança? Trouxe alguns insights desse sentido? Há tipping points que são precisamente a mudança cultural. Ou seja, quem ler o último relatório, por exemplo, do IPCC, do painel das
das alterações climáticas, intergovernamental das alterações climáticas, há um tema muito interessante que surge no último relatório, que é o nosso lado, o que eles chamam o demand side, o lado da procura. Como é que nós pessoas, podemos, digamos assim, constituir uma dinâmica de mudança importante para isso que está a falar, que é a mudança política e a mudança empresarial, a mudança económica. Okay? E um dos aspectos interessantes é percebermos que as mudanças culturais, ou seja, é importante percebermos que as próprias normas sociais, as normas com que nós vivemos e que nesse processo nos apercebemos que existem, a mudança de normas sociais é importante para mudanças da forma como nós, por exemplo, consumimos, como nós, por exemplo, poluímos ou não poluímos. Ou seja, as normas sociais que informam uma determinada sociedade, por isso é que quando nós viajamos para outro país ou para outra latitude, nós sentimos quase um choque cultural, as pessoas percebem isso. Portanto, a ideia de que a cultura em que vivemos pode, digamos assim, ter um papel importante na forma como eu represento este caminho é importante. E eu insisto neste ponto, por essa questão que me coloca é uma boa questão, que é Portugal tem um trabalho notável na área da transição energética. É, aliás, internacionalmente reconhecido, e isso foi, aliás, é um dos temas que foi falado nesta nossa viagem, que é o tema da importância da energia. Portugal tem, este ano, em 2023, pela primeira vez, mais de 50% da energia é energia de fontes renováveis, é energia produzida. Portugal antecipou as suas metas para a neutralidade carbónica. Ou seja, há uma dimensão de um trabalho importante que o país tem feito, e aqui não é um trabalho apenas do governo, é um trabalho coletivo do governo, das empresas, enfim, é um trabalho coletivo, mas tem feito um caminho importante. Temos inúmeros desafios na área de sustentabilidade, na área climática e social, ambiental e social, mas a verdade é que também se tem feito um caminho importante. E, por exemplo, esse é um bom exemplo. Eu tenho dúvidas que este trabalho e a sua importância, o que é que ele significa, seja suficientemente conhecido de quem cá vive, ou seja, dos portugueses. E esse é um bom exemplo, porque quando a Aline pergunta sobre o Orçamento do Estado, provavelmente, e eu vi, enfim, de alguma maneira vi entre ontem e hoje o que é que foi saindo do ponto de vista de comunicação social, há sempre um foco num determinado aspecto. Mas lá está, voltamos ao início da nossa conversa, que é, eu fui procurar aquilo que não me era automaticamente dado para procurar informação sobre, por exemplo, o que me está a perguntar relativamente ao orçamento na área climática. E, portanto, eu acho que há um tema aqui que é um tema que é como é que nós... porque, repare, eu e a Aline votamos, compramos, portanto consumimos, viajamos, vamos para hotéis, vamos a restaurantes ou comemos em casa porque aquilo que compramos, ou seja, desde que nós acordamos até que nós nos deitamos, nós temos muitos papéis. Se com a minha escolha eu puder, que é o chamado poder dos muitos, não é? Cada um de nós somos um, mas juntos somos muitos. Nós temos uma capacidade de pressão política, através do voto, de pressão sobre as empresas, através do que compramos, dos hotéis que escolhemos, ou seja, isto só para dizer que há esta dimensão de que nós temos este papel. Agora, há uma parte da sua pergunta, só para terminar, tem razão. O que me parece é que era importante na área da ação climática, ou seja, que a ação climática, sendo um ministério em Portugal, também seja uma política mais transversal a todo o governo. E, portanto, aqui vou à sua resposta, à sua pergunta. A ação climática tem que ser uma prioridade da educação, do ensino superior, das infraestruturas, no fundo de todas as áreas do governo, porque aquilo que é a causa climática, na verdade, exige que todas as áreas de políticas públicas tenham um contributo
para os objetivos e os compromissos que o país assume. Ou seja, falta se calhar trabalhar também na comunicação dessa transversalidade, não é? Este trabalho muito complexo, na verdade, que é feito. Para terminar, eu tenho só uma questão sobre, porque isto foi uma viagem com mulheres líderes. Como é que lê digamos, de que forma é que uma expedição desta com mulheres líderes foi diferente do que poderia ter sido se fosse algo com outro recorte, digamos, demográfico? Ou como é que vê este tipo de iniciativas com este foco na igualdade de género? É diferente. Há o foco na liderança feminina em diferentes áreas e no papel que pode ter nos desafios climáticos, numa dimensão política, numa dimensão empresarial, numa dimensão não governamental, o papel que a liderança feminina e que as vozes da liderança feminina, e há aqui muito este tema, que é, no fundo, o que este projeto também pretende é a amplificação das vozes e daquilo que é a experiência que nós temos e ser amplificado em todos os países e, portanto, não ficando apenas na Groenlândia. E há esta noção de que, por um lado, as mulheres a nível mundial são particularmente afetadas pelas alterações climáticas. Os países mais afetados pelas alterações climáticas, nomeadamente os que são, na verdade, os que contribuem menos para as alterações climáticas, nomeadamente há vários países no continente africano que são particularmente afetados pelo impacto das alterações climáticas. As mulheres e as crianças são particularmente afetadas. Por várias razões, enfim, dava um programa só, mas fundamentalmente para aquilo que ainda é a distribuição de tarefas e a forma como, digamos assim, está organizado a vida familiar. Isso por um lado. Por outro lado, porque apesar de as mulheres serem particularmente afetadas pelas alterações climáticas, nem sempre nos últimos anos tiveram, digamos assim, equidade na distribuição de vozes, nomeadamente nas organizações internacionais, nas grandes conferências, nos organismos multilaterais, etc. E, portanto, esta dinâmica de maior equidade na distribuição entre vozes masculinas e femininas a nível global é também relevante, precisamente para dar voz e para ser feito com igualdade, que não tem sido feito. E há uma terceira dimensão, que é de facto uma dimensão de poder, a partir daqui, criar uma rede, criar, digamos assim, ligações entre pessoas que partilham interesses, partilham olhares, partilham abordagens e poder, a partir daí, amplificar, a partir de uma rede que se cria, poder amplificar precisamente as vozes de liderança feminina, com esse objetivo. Sabe que há algo muito interessante, e para terminar com o tema das mulheres, que é a ciência climática. Eu, aliás, escrevi isto. A ciência climática é uma senhora que é conhecida há muitos anos, quase cerca de 100 anos, porque a Eunice Newton Foote, em 1856, se não me falha a memória, conseguiu precisamente estabelecer a relação entre as emissões de CO2 e o impacto no aumento da temperatura do planeta. E como em muitos outros casos na história, as mulheres e as descobertas que as mulheres fizeram, só passados quase 100 anos, foram reconhecidas. Hoje em dia, esta personagem da nossa história é reconhecida como a mãe, digamos assim, da ciência climática, a pessoa que iniciou, mas a verdade é que demorou 100 anos a ser reconhecida enquanto tal. E, portanto, há também esta dimensão importante há uma parte da história que nós estamos a recuperar, temos que recuperar, e essa parte da história tem vozes femininas que precisam de ser trazidas e precisam de ser reconhecidas e precisam de ser escutadas, quando não foram escutadas no seu tempo.
O relato de Graça Fonseca é publicado na edição impressa e em público.pt/azul. A leitura no início do episódio foi feita pela nossa editora Cláudia Carvalho Silva. E este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.